Olá, irmãos, amigos. Nós estamos atravessando ainda esse tempo difícil. Entretanto, já estamos vendo alguma luz no fim do túnel. Nós estamos esperando por dias melhores e com muitas saudades, vontade de ver todo mundo, de abraçar. Enfim, a luz no fim do túnel. Nós continuamos o estudo de Hebreus e hoje é o capítulo 9. Eu gostaria de introduzi-lo pensando que nós humanos estamos há muito pouco tempo sobre essa terra. Se nós considerarmos a idade da terra com os conhecimentos que temos hoje, e a compararmos a um dia de 24 horas, o homem terá surgido no último segundo. O homem apareceu no último segundo do dia de 24 horas, que seria a idade da Terra comparada. Sim, nós somos uma espécie muito jovem sobre a terra. Segundo alguns, a cidade mais antiga do mundo é a cidade de Jericó. Existem várias cidades construídas, uma sobre a outra, e a mais antiga data de cerca de 11 mil anos apenas, 11 mil anos atrás. Antes disso, não há vestígio de civilização humana. Certamente, o homem apareceu bem antes disso, mas civilização não há vestígio. E a despeito de estarmos, como humanidade, há tão pouco tempo sobre a Terra, possivelmente hoje nós já tenhamos potencial para destruir a vida na Terra. Se não para destruí-la totalmente, nós certamente temos potencial para danificá-la irreversivelmente. Isso é uma coisa muito grave. Será que a vida humana prosperará, atravessará os próximos 1000 anos? É uma boa pergunta e uma pergunta muito pertinente, a meu ver. Agora, a quem dirigi-la? Será que devemos fazê-la aos ecologistas ou aos economistas? Quem sabe aos sociólogos, aos filósofos ou até aos teólogos? Será que devemos fazê-la aos políticos? E repare que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para cuidar da terra. E que grande desvio foi esse? Erramos onde? Nós erramos a rota e erramos o alvo. Erramos primeiro a rota? Ou erramos primeiro o alvo? Mas, enfim, esse foi o primeiro e continua sendo o grande pecado do homem. Não basta a semelhança a Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos ser, na verdade, deuses. Durante essa breve história do homem, a Bíblia, entretanto, declara que Deus o tem buscado. Deus tem buscado o homem de volta. O livro de Hebreus inicia-se dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. O livro de Gênesis, também no capítulo 3, verso 8, diz: ouvindo
o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava ou passeava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou pela viração do dia, segundo algumas traduções, Então, está aí documentado essa necessidade de Deus, de companhia, essa necessidade de buscar a sua criatura. O que dizer de Sete, quando começou-se a buscar a Deus novamente? O que dizer de Enoque, que andou com Deus e não viu a morte? Ele foi levado por Deus, Deus o tomou para si. O que dizer de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, pessoas de fé, pessoas que tiveram experiências extraordinárias na companhia do Senhor nosso Deus. E assim, depois de um tempo de escravidão no Egito, 400 anos mais ou menos, nós chegamos a Moisés. E dessa forma nós chegamos ao nosso texto de hoje, de Hebreus 9, de 1 a 28. É um texto longo e nós vamos lê-lo cuidadosamente. Eu quero desafiá-lo a lê-lo com atenção, palavra por palavra. Eu sei que a gente gasta, às vezes, muito tempo com muita coisa. E, às vezes, ficamos incomodados em querer fazer outras coisas com muita rapidez, não é mesmo? Mas eu quero convidá-lo a ler com consciência de que Deus insiste ainda no dia de hoje em habitar conosco e em nós. Vamos então à leitura de Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas
até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta geração. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo? Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O que tem impedido essa habitação, essa comunhão de Deus conosco? No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versos 2 e 3, encontramos: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Diante dessas considerações e desse texto lido de Hebreus, eu quero propor que o desejo de Deus em criar um ser à sua semelhança, um ser livre, criativo, consciente,
é o de conviver com Ele. Deus, com o seu amor incontido, deseja habitar, não apenas entre os homens, porém fazer habitação em nós. O texto de hoje nos apresenta para isso duas propostas de aliança da parte de Deus. A primeira proposta diz respeito à primeira aliança, feita com Moisés no Monte Sinai. E são regras cerimoniais para se chegar à presença de Deus no Velho Testamento. Deus é um ser santíssimo, majestoso, porém desejoso de companhia, de comunhão, de convivência amorosa. Amor é a linguagem que Deus fala e a linguagem que Ele entende muito bem, porque Deus é amor. Para chegar-se a Ele foi estabelecido um tabernáculo e várias regras cerimoniais ou cultuais. Nós podemos ler em Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Esta palavra tabernáculo no português, ela é originária do latim tabernaculum e significa tenda pequena ou tenda de campanha, um abrigo provisório. Porém, no hebraico é mishkan, lugar de habitação, originando-se de shakan, habitar, morar, mas no sentido de permanência. Foi em forma de tenda no deserto, porque foi construída para ser carregada durante a peregrinação do Êxodo do povo naquela circunstância. Dessa forma, ela podia ser desmontada e carregada de um lugar para o outro, mas o sentido era o da habitação de Deus com o seu povo. Immanuel, Deus conosco. A Arca da Aliança continha o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O maná representa a provisão de Deus. A vara de Arão, com a qual Moisés fez todos os milagres, todas as maravilhas no Egito, representa o poder de Deus. E as tábuas da lei, os preceitos de Deus. Quanto às regras cerimoniais, eram muitas e detalhadas, porém, a finalidade principal era oferecer ou permitir o acesso à presença de Deus. Não se podia chegar ao Santo dos Santos de qualquer forma. Havia um ritual rigorosíssimo. E eu penso que ainda hoje não se pode chegar à presença de Deus de qualquer jeito. Em Hebreus 11:6, nós vamos ver daqui a um tempo, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Também Jesus disse, isso está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
Ainda nessa primeira proposta de aliança, deve-se notar o seu simbolismo. O texto nos diz que o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Verso 8. E que as ofertas e sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Verso 9. Isso porque eram ordenanças exteriores e sacrifícios feitos com sangue alheio, sangue de animais, e foram impostos até ao tempo da segunda ordem, o que nos leva então à segunda proposta do texto. Segunda proposta de aliança da parte de Deus. Quais as principais características dessa segunda aliança? Primeira, Jesus comparece diante da face de Deus no tabernáculo eterno, apresentando o próprio sangue. Então não foi sem sangue, e não com o sangue de bodes e novilhos, porém com o próprio sangue. A segunda característica está no verso 11, que diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Esse sangue tem poder para purificar a nossa consciência do pecado que leva à morte. Pode ser que para alguém novo na fé, ou que não tem um contato prévio ou adequado com as Escrituras, pode parecer estranha, até meio primitiva, essa questão do sangue. Isso porque sangue é símbolo, é sinal e é meio de vida. Sim, porém, quando ele está dentro dos vasos, ele carrega oxigênio, nutrientes, água para as células, carrega anticorpos, enzimas e células da defesa imunológica, entre outras. No retorno, ele traz os resíduos, o lixo celular, os catabólitos, e os leva para eliminação no fígado, nos rins e nos pulmões. Entretanto, o sangue fora dos vasos, o sangue derramado, é símbolo e sinal de morte, ou evidente, ou iminente. E a morte é necessária para o cumprimento da justiça de Deus. É o que a Bíblia nos declara. A morte de Jesus, ela é então substitutiva. A dele por você ou por nós. O próprio Deus propõe então uma aliança e faz um testamento. E na morte de Jesus, a herança descrita nesse testamento é liberada legalmente para os herdeiros, que somos nós, os que cremos e tomamos a posse dessa herança. Eu quero concluir com algumas considerações. Na primeira aliança, o tabernáculo, as leis cerimoniais, os sacrifícios e o sacerdócio eram figuras de coisas celestiais. Na segunda aliança, Jesus entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor.
É o que está no verso 24. E no verso 26, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo e fazer habitação em nós. Não apenas Immanuel, Deus conosco, porém Banuel, em nós está Deus, ou Deus em nós. E aparecerá segunda vez para trazer salvação aos que o aguardam. Eu queria encerrar lendo João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém. Deus abençoe a todos.